E aí, pessoal do CPV, futuros alunos do INSPER. Vamos começar os comentários rápidos aqui a respeito da prova de gramática da língua portuguesa. Começando com a alternativa à questão 6, que foi a nossa primeira questão a respeito de gramática. Uma questãozinha simples aí de pontuação. Ele falou aqui, nos livros estrangeiros, vírgula, adjunto adverbial, iniciando a oração. Nas revistas, mesma coisa, vírgula, adjunto adverbial, iniciando a oração. Quando se fala de um país caótico e que poderá vir a ser riscado do mapa. Essa seria a nossa oração. Um país caótico e que poderá vir a ser riscado. Ele intercalou o termo pela sua decadência progressiva. Como você sabe, termos intercalados encaixota entre vírgulas. Então, esse pela sua decadência progressiva. E a última vírgula, citam-se a Para, a Grécia e Portugal, enumerando no final da oração, alternativa C, de acordo com as regras de pontuação. Logo na sequência, questão 7, também de gramática. Nós estamos num estado comparável somente à Grécia. Questão clássica do INSPER, vimos várias vezes questões dessa em sala de aula, em que a gente tem um termo grifado na alternativa, no enunciado e tem que descobrir na alternativa qual é a de semelhante função sintática. Bom, num estado comparável somente à Grécia, seria o nosso sintagma adverbial. Encontra o núcleo, comparar estado, comparável somente à Grécia. Ele grifou a Grécia que se liga ao termo comparável. Cuidado com isso. O termo a Grécia seria o lugar em que se compara. Completou não o verbo, mas sim o adjetivo. Completando o adjetivo, você já sabe que substantivos, adjetivos e advérbios pertencem às classes nominais. O termo a Grécia completou o adjetivo, é, portanto, um complemento nominal. Alternativa B, bucho, bofe, biscoito, bacalhau. Questão 12, direto para a questão 12. Como traço cultural, os europeus não trocam sua TV 29 polegadas por uma LCD se a antiga não estiver quebrada. O termo grifado se fosse substituído por uma conjunção de valor causal, ter-se-ia. Ele deu aí uma condicional, o se, valor condicional, e quer saber simplesmente nas alternativas qual apresenta o valor causal. Bom, na alternativa A, manteve-se o padrão condicional, ele simplesmente trocou o se pelo caso. Não foi o que ele pediu. Na B, ele apresentou um valor temporal, quando a antiga estiver quebrada, temporal e não causal. Na alternativa D, ele deu a relação do apesar de, aquela relação concessiva. Apesar de chover, eu fui ao clube. Lembra desse exemplo? Aquele problema que você apresenta, mas que não impede a principal de acontecer. Concessiva e não causal. Na E, a gente manteve também uma relação condicional. Ficamos somente com a alternativa C, a conjunção porque, apresentando aqui um valor causal, como ele pediu no enunciado. Na questão 13, nos inúmeros protestos que fizeram pelas ruas de Atenas, mais uma vez, encontra a função no enunciado e encontra a função na alternativa, exercício clássico que você conhece bem do INSPER. Bom, protestos que fizeram pelas ruas de Atenas. Você tem essa oração grifada caracterizando o termo protestos. Se a oração caracterizou um substantivo, só pode ser uma oração subordinada adjetiva restritiva, por estar sem as vírgulas. Basta você encontrar nas alternativas outra oração subordinada adjetiva restritiva. O mais difícil você já fez na hora em que você decifrou o enunciado. Na alternativa A, ele apresentou uma oração subordinada substantiva objetiva direta. Confirmou que o país vai adotar. Confirmou o que o país vai adotar. Oração objetiva direta. Na alternativa C, a bola de neve está tão grande que não é mais possível vencê-la. A gente tem um tão que
você tem uma relação de causa e consequência. Então, oração subordinada adverbial consecutiva. Na D e na E, orações subordinadas adverbiais finais. Para vencer a crise, para sair da crise, estrutura até semelhante nas D e na E. Ficamos então com a alternativa B. Vai rolando esses débitos para a próxima vez. Qual vez? A vez que receber o mesmo salário, caracterizando o substantivo, oração subordinada adjetiva restritiva, assim como no enunciado. Então, ficamos com a alternativa B de bucho, bofe, biscoito, bacalhau. Bom, na questão 14, nos períodos abaixo está presente o acento grave, indicador de crase. Treinamos muito isso em sala de aula, né? O aluno do CPV aí está mais do que preparado para uma questão simples como essa. Bom, Santos perde por 3-2, mas garante o 18º título paulista. Antes de numeral, você sabe que a gente não tem o artigo, né? Então temos somente a preposição a, não tem por que ocorrer a crase. Vendedor que avisou o policial a cavalo sobre veículo suspeito. Aí você tem uma expressão adverbial aí, só com a preposição a, uma vez que antes do substantivo cavalo, substantivo masculino, não faz sentido você pressupor um artigo a antes do substantivo masculino. Então, não ocorre crase também na alternativa B. C. Cientistas japoneses ensinam o robô a lavar louça e a fazer outras tarefas. Também só preposição, não temos crase antes de verbos. Alternativa D. Detento solicita à justiça autorização para fazer curso à distância em universidade. Bom, essa seria a alternativa correta, alternativa D, uma vez que a alternativa E, também substantivo masculino, não permitindo o artigo a antes dele, não ocorrendo, portanto, a crase. Na D, por que seria correta? Detento solicita à justiça. A preposição a, regida pelo verbo solicitar, e o artigo a, antes do substantivo feminino justiça. No segundo caso, curso à distância, a gente tem aquela possibilidade que a gente comentou na sala de aula, espero que você tenha lembrado, com certeza lembrou, da expressão adverbial de modo feminina, permitida atualmente pela gramática moderna, mas vale sempre ressaltar que alguns gramáticos mais puristas ainda não aceitam esse acento aí. Mas há gramáticos modernos que justificam esse acento e pela falha brutal dos outros, a gente fica sim com a alternativa D, a distância, expressão feminina de modo, permitindo modernamente o acento grave, ok?